Vamos lá. Então, vamos falar sobre aí os instrumentos de política fiscal, ok? Antes de eu começar a falar a respeito desses instrumentos com vocês, né, o que a gente faz, né, como que ele é utilizado no cenário de ato positivo, cenário de ato negativo, eu quero deixar claro com vocês uma coisa, que sempre que o governo, independente de qual governo seja, ok? O que eu tô falando para vocês aqui é um conceito que é totalmente apartidário, né? Não tem nada a ver com partido político, né? Quando eu falo de política econômica, eu falo de um conjunto de medidas econômicas que são utilizadas com um objetivo específico para o bem comum, né? Para a saúde econômica de um determinado país, ok? E isso é independente de partido político, certo? Então, assim, quando uma política econômica é adotada, né, seja ela qual for, o governo que está adotando essas medidas, né, a equipe responsável por fazer esse planejamento e colocar em prática essas medidas, eles têm noção, né, de que toda ação, de que toda medida tomada por parte do governo, ela vai ter um efeito, né? Então, assim, ela vai ter a gente atinge um determinado objetivo, mas pode ser que eu tenha aí uma contraindicação, ok? E isso é intrínseco à maior parte das políticas econômicas, ok? O que acontece é que, assim, muitas vezes o governo ele tem que escolher qual vai ser a sua prioridade, ok? Então, é importante que esteja claro que não necessariamente todas as vezes que uma política econômica é adotada, que ela só vai ter efeitos positivos, ok? Às vezes ela tem sim alguns efeitos que não são tão desejáveis, mas que se entende que para aquele momento acabam sendo necessários, ok? É como aquele velho ditado que a gente sempre ouve dizer, né? Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, quebrar os ovos acaba sendo algo inevitável se você tem o objetivo de fazer um omelete, ok? Então, uma analogia aí meio bobinha, mas para que vocês entendam, né, que algumas coisas estão relacionadas, estão intrínsecas e não tem como a gente, né, evitar, ok? Então, vamos pensar lá, ó, política fiscal expansionista, né? Falei para vocês que são aquele perfil de política fiscal que tem o objetivo de aquecer a atividade econômica, de estimular o consumo, estimular a produção, enfim, ok? Quando que é utilizado política fiscal expansionista? Em cenários de ato negativo ou com tendência, com uma perspectiva de que haja ato negativo e o governo vai adotar esse tipo de medidas com o objetivo de evitar que se alcance o hiato negativo, ok? Então, as medidas expansionistas, né, a política fiscal expansionista, ela vai ter o objetivo aí de estimular o consumo e estimular a produção. Através de quê? Daqueles dois instrumentos, né? Controle dos gastos e das receitas do governo, certo? Então, pensando nesses dois objetivos, vamos pensar, né, de que forma, o que é que o governo pode fazer com, por exemplo, os impostos para estimular o consumo, estimular a produção, né? Então, por exemplo, o governo pode reduzir algum imposto ou reduzir ou extinguir algum imposto temporariamente ou definitivamente, enfim, né? O fato é que se o governo ele vai lá e diminui, reduz a alíquota de um determinado bem, a tendência é que o preço final desse bem para o consumidor diminua, né? Então, o que vai acontecer? Antes eu comprava um bem que eu pagava R$10 nele, né? Houve uma redução de uma alíquota, né, de um determinado imposto, esse bem passou a custar R$9,20, né? Então, me sobram 80 centavos a mais, né, que antes eu pagava de imposto, que hoje eu não pago, né, e que consequentemente eu vou direcionar para um outro consumo, para o consumo de alguma outra coisa.
Ai, professora, mas 80 centavos não muda muito a vida de alguém, né? Mas 80 centavos em um produto, 80 centavos em outro, 20 no outro, 30 em outro produto, isso multiplicado pela quantidade de pessoas que consomem, né, no país todo, acaba sim gerando um efeito de expansão, né? Acaba sim gerando um efeito de aumento da demanda, de estímulo do consumo. Né? Então, num cenário em que a atividade econômica está desaquecida, que o consumo está pequeno, uma medida como essa pode ser bastante relevante para fazer com que uma empresa que antes estava na iminência de demitir, não demita, né? Que ela consiga manter seu quadro de funcionários. Né? Por quê? Porque a população começou a consumir, voltar a consumir dos produtos que essa empresa produzia. Ok? Então, esse é um exemplo de medida expansionista, tá? De política fiscal expansionista. Vou dar um outro exemplo de política fiscal expansionista voltado aí aos gastos do governo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, que a gente está vivendo agora, né? Nesse cenário de pandemia, o governo não anunciou aí o auxílio emergencial, né, para algumas pessoas, para um grupo específico, né? Então, assim, esse auxílio emergencial, ele é o quê? Ele é um gasto do governo, né? Ele é um dinheiro que ele sai do caixa do governo e faz aí, se realiza e se efetiva uma transferência de renda, né? Sai do caixa do governo e passa para o indivíduo, né? Para a população. Então, o que acontece? Uma pessoa que possivelmente, né, olha, um autônomo, por exemplo, né, uma pessoa que vende lá hot dog na porta da faculdade, ou uma cabeleireira, enfim, é uma pessoa que nesse momento de pandemia não está conseguindo trabalhar, não está podendo trabalhar, né? Então essa pessoa, o que ela faz automaticamente? Ela restringe todo o seu consumo, né? Porque ela não tem dinheiro para comprar. Então, a partir do momento que ela tem acesso a esse recurso, ela pode voltar a consumir, né? Então, ao invés de a gente ter um cenário em que se retrai totalmente o consumo, você tem aí o estímulo do consumo e, consequentemente, da produção por intermédio do acesso ao auxílio emergencial, ok? Gostaria só de deixar claro que as questões burocráticas, né, todo esse processo de justo não é justo, todo esse processo de quem tem acesso, quem não tem, enfim, inúmeras conversas que a gente tem ouvido, né, a respeito do auxílio emergencial, aí é uma outra história, né? A gente fala muito mais de operacionalidade, de fiscalização do uso do instrumento, ok? O que eu estou falando aqui para vocês é da parte conceitual, né, de o que representa isso e de qual é o objetivo do governo quando se utiliza de um instrumento como esse. Okay? Então, o auxílio emergencial, por exemplo, é uma medida de política fiscal expansionista, ok? É um gasto que o governo está tendo a mais que permite as pessoas consumirem, certo? Assim como poderia fazer, por exemplo, o aumento de parcelas do seguro-desemprego ou oferecer cestas básicas, enfim, né? Inúmeras medidas que a gente poderia exemplificar aí, que a gente indicaria como aumento de gastos do governo, né? No sentido de estimular a atividade econômica, certo? Então, esses são aí alguns exemplos, né? Algumas possibilidades de política fiscal expansionista, né? Desse perfil de política fiscal que é utilizado na iminência de hiato negativo ou num cenário já de hiato negativo, com o objetivo de estimular a atividade econômica, estimular a produção, estimular o emprego, estimular o consumo, enfim, ok? Na sequência eu vou contar um pouquinho para vocês o inverso, né? A política econômica fiscal contracionista.